Já pensou em fazer aposta online por esses aplicativos de jogos de futebol ou de esportes de MMA, mas não sabe por onde começar? Ou já fez aposta nesse tipo de aplicativo, mas ficou meio perdido, queria entender como é que ele funciona e principalmente queria saber se esse tipo de aposta é legal no Brasil? Então você veio para o vídeo certo. Hoje você vai saber tudo sobre apostas online, como que funcionam essas apostas, se elas são legais e permitidas no Brasil e os golpes que já estão começando a aparecer nesse tipo de atividade. Então, com perdão do trocadilho, eu aposto que você vai gostar desse vídeo. Eu sou o Vinícius e esse é o canal Direito de Leve, onde a gente fala de curiosidades do direito de um jeito leve. A primeira pergunta que a gente faz quando vê essas propagandas de aposta online em times de futebol ou em outros esportes é a seguinte: mas pode fazer esse tipo de aposta no Brasil? Esse tipo de atividade é uma atividade legal? E muita gente pensa assim: poxa, é claro que é legal, é super legal, é bacana demais, eu adoro fazer esse tipo de aposta. Não é esse tipo de legal que eu estou falando, né, meu amigo? É o legal de ser dentro da lei. É ou não é dentro da lei? É esse legal. E aí o que acontece é o seguinte: em 2018, portanto há 4 anos, foi promulgada uma lei que autorizava esse tipo de apostas no Brasil. Só que essa lei precisava ser regulamentada, ou seja, os detalhes de como ia funcionar esse tipo de atividade precisariam ser feitos e até hoje não foram feitos. Então, não é proibido, mas ainda ninguém sabe como fazer exatamente. O prazo para regulamentar isso vai até dezembro desse ano. E até lá, muita novidade deve aparecer nesse universo das apostas online. Mas como já existia uma lei em 2018 dizendo que não era contravenção penal fazer esse tipo de atividade, várias empresas pensaram o seguinte: bom, eu vou começar a explorar essas atividades oferecendo apostas online para pessoas no Brasil, mas por via das dúvidas eu vou funcionar de fora do Brasil. Eu ofereço o meu aplicativo de um outro país, todo em português, todo feito para o brasileiro usar, mas fico fora do Brasil até regulamentarem como que vai funcionar de fato as apostas aqui. E nessa linha começaram a pipocar vários sites e aplicativos de apostas online. Então, esses sites são legais, são permitidos, desde que a sede dessas empresas fique fora do Brasil, pelo menos até dezembro desse ano. A partir daí, tudo deve mudar. E pode ser que a gente tenha até casas físicas de aposta no Brasil daqui a uns anos. Mas hoje, para esses sites funcionarem, eles têm que ter sede fora do Brasil e aí eles podem oferecer o aplicativo deles de apostas sem problema nenhum para a gente poder apostar e se divertir. E aí você deve estar pensando: excelente, então nós também vamos ter cassinos quando regulamentarem essa lei em dezembro desse ano? Calma, jovem, ninguém aqui falou em cassino. A lei de 2018 estabeleceu uma diferença entre apostas e jogos de azar. E ela considera que os cassinos estão no grupo dos jogos de azar. E esses continuam sendo contravenção no Brasil, sem previsão de serem legalizados. O que vai ficar regulamentado com mais clareza nos próximos anos são as casas de apostas online. Não tem nada a ver com cassino por enquanto. E de 2018 para cá, desde que foi autorizado apostas online, será que muita gente se interessou por esse tipo de atividade? Será que isso dá dinheiro para as empresas? É só prestar atenção nesse dado. Atualmente, nós temos em torno de 450 sites e aplicativos de aposta online focados no mercado brasileiro, todos com sede fora do Brasil. E esses sites e aplicativos já movimentam 12 bilhões com B de série B de reais, 12 bilhões de reais por ano. É grana, hein? E dos 40 principais times brasileiros das séries A e B, 35 já recebem algum tipo de patrocínio de alguma casa de aposta online. Ou seja, elas estão investindo pesado em marketing e propaganda aqui no Brasil. Aposto que você já viu algum comercial nesse sentido, né? E o grande problema é o seguinte: como ainda não está regulamentada a forma como essas casas de aposta vão funcionar no Brasil,
todas elas ficam em outros países. E todo esse volume de dinheiro que eu falei para vocês não circula no Brasil. Os impostos decorrentes desses valores não beneficiam o Brasil, beneficiam os outros países onde essas empresas estão sediadas. E como ainda não foi regulamentado e elas podem atuar de fora do país, a maioria delas foram para paraísos fiscais, onde os impostos são baixíssimos. Dos 19 principais aplicativos e sites de apostas atuantes no Brasil hoje, mais da metade tem sede em Curaçao, justamente para pagar menos imposto. Agora imagina se essas casas de aposta tivessem que ficar em território brasileiro, esses impostos beneficiando o nosso país, esse volume de dinheiro gerando emprego e renda no Brasil. Com recursos desses impostos, daria para fazer, por exemplo, escolinhas de futebol, onde os jogadores do Flamengo iriam reaprender a jogar bola, porque, pelo amor de Deus, hein, o que está acontecendo com esse time? Vamos voltar para a escolinha, galera, e reaprender a jogar futebol. Ou então daria para utilizar esses impostos para restaurar os grandes times da história do futebol brasileiro, como por exemplo o União Bandeirante, saudoso União Bandeirante, Aô, Simestria, Roncatão, aquilo é que era time, a volta dos grandes clássicos, União Bandeirante, Matsubara, o clássico algodão doce, União Bandeirante, Londrina Esporte Clube, a vingança do interior. O futebol nacional perdeu demais quando o União Bandeirante encerrou suas atividades. E esses recursos poderiam ajudar o Flamengo a aprender a jogar bola de novo, o União Bandeirante a voltar a fazer bonito no nosso país. E depois que já tivesse resolvido todos os problemas do futebol brasileiro, daria para usar esses impostos até para coisas menos importantes, como saúde e educação. E agora que você já sabe que participar desses tipos de aposta online não é contravenção no Brasil, você pode fazer essas apostas, as casas podem oferecer esse serviço, que elas não estão infringindo a lei, eu vou explicar para vocês o passo a passo de como funciona para fazer uma aposta online nesses aplicativos ou sites. Deixando claro que para algumas pessoas as apostas possuem um elemento viciante, que pode inclusive destruir a vida financeira e a vida afetiva delas. Então fiquem espertos com seu autocontrole, conheçam os seus limites, conheçam as suas tendências antes de entrar nesse tipo de lazer monetizado aí. Agora, se você estiver mesmo disposto a assumir esse risco e entrar nesse mundo das apostas online, eu vou te pedir só uma coisa. Antes de você quebrar, perder toda a sua grana e não ter dinheiro nem para pagar uma internet, curte esse vídeo, compartilha ele para os seus outros amigos que gostam de futebol e de apostas e se inscreve no nosso canal. Vai que daqui a um tempo você já não tem mais nem dinheiro para acessar o YouTube. E agora que eu sei que você já curtiu esse vídeo, vamos para o passo a passo de como funciona essa aposta online. Primeiro passo é você escolher um site ou um aplicativo confiável onde você vai fazer essas apostas online. São mais de 450, mas os principais, os mais confiáveis, não passam de 20. Então, presta atenção, faça uma pesquisa, pesquise principalmente as avaliações, os comentários de quem já faz aposta nesses sites, para ver se é um site idôneo, se é um aplicativo idôneo, onde você vai poder apostar de maneira transparente, justa e principalmente vai receber sua quirerinha de volta se por algum acaso do destino você apostar no Flamengo e quem sabe um dia ele voltar a ganhar, né? Aí depois de você ter escolhido um site ou aplicativo confiável, você precisa fazer um cadastro nele. Para se cadastrar nesses sites, você precisa basicamente seguir 4 passos: ter mais de 18 anos, ter um e-mail válido, criar um usuário e uma senha. Feito isso, você já está cadastrado. E a partir daí, você vai fazer um primeiro depósito e outros depósitos subsequentes para poder fazer as suas apostas. As transações com esses aplicativos e sites, geralmente elas funcionam através de Pix, boleto bancário ou cartão de crédito. Está cadastrado no site e já depositou uma quirerinha lá para fazer a aposta, aí você vai escolher
onde você vai fazer essa aposta. Ou seja, em qual jogo. Por exemplo, nos jogos do Flamengo, nos jogos do Corinthians, nos jogos do Palmeiras. Eles também têm apostas para jogos da Série B. Então a galera do Vasco pode ficar tranquila que vocês vão poder apostar por muitos anos nesses sites e aplicativos aí. Depois que você escolheu onde você vai fazer sua aposta, ou seja, qual jogo, aí tem o mercado de apostas que você vai fazer. Esse mercado de apostas é basicamente qual tipo de palpite você quer apostar. Você pode apostar, por exemplo, em quem vai ganhar o jogo. Você pode apostar em qual vai ser o placar do jogo. Você pode apostar em quantos cartões amarelos vão ser distribuídos no primeiro tempo, quantos escanteios serão cobrados no segundo tempo. O universo do mercado de apostas é muito amplo e você pode, inclusive, combinar essas apostas. Não, eu acho que o Flamengo vai ganhar e eu acho que o resultado vai ser 2-1, 1-0, enfim. Esse é o ajuste de mercado de apostas que você vai fazer para finalizar a tua aposta. Depois que você tiver definido dentro do mercado de apostas como vai ser a sua aposta, aí você vai decidir quanto você vai investir naquele seu palpite e está finalizada a aposta. E o interessante é que as apostas elas não estão limitadas apenas ao futebol e ao futebol brasileiro. Tem vários esportes, tem inclusive esportes eletrônicos, né, que é os e-sports, que a galera fala hoje em dia. Então é um mercado muito abrangente e que atende praticamente todos os gostos de esportes que a gente conhece hoje no Brasil e no mundo. Agora, concluiu sua aposta, era em algum jogo de futebol, finalizou o processo, agora é só abrir sua cerveja e assistir o jogo e torcer pelo resultado. Mas não me vá abrir um vinho não, que futebol se assiste tomando cerveja, gelada de preferência. Vinho você toma para assistir partida de cricket, badminton, ou então a final do torneio de tênis de Roland Garros. Futebol é cerveja gelada e um pacote de amendoim. Agora, nem tudo é só alegria nesse universo das apostas. Recentemente mesmo, nesse mês agora, de abril de 2022, um golpista de Goiânia foi preso quando tentava escapar para Portugal num voo internacional depois de ter dado um tombo de mais de 50 milhões de reais em vários apostadores aqui no Brasil. O que o bonitão fazia? Ele se apresentava como um dos 10 melhores apostadores do Brasil e dizia que ele tinha 33 milhões de euros acumulados só através de apostas. E aí ele se oferecia para apostar o dinheiro das pessoas, prometendo um retorno de 15% ao mês em cima do valor que elas dessem para ele apostar. Ele dizia que ele tinha um software, um programa que impedia ele de perder muito dinheiro nas apostas e que toda vez que ele perdia em torno de 10% do que ele havia apostado, esse software já travava as apostas e o prejuízo nunca passava disso. No final, a polícia descobriu que ele muito mais errava do que acertava, não tinha esses 33 milhões de euros lá fora, pegou o dinheiro de todo mundo que mandou para ele a grana para ele apostar e estava a fim de vazar para a Europa. Então, galera, fica esperta porque os golpes já estão começando. Agora, para quem está pensando em viver de apostas online, ficar rico fazendo apostas online, eu preciso confessar que eu já vi na internet várias pessoas que ficaram ricas graças a apostas online. E todas essas pessoas tinham a mesma coisa em comum. Eram os donos das casas de aposta. Ou seja, meu amigo, só quem ganha de verdade, de maneira consistente nesse processo, é o dono das casas de aposta, né? Então se diverte, curte os seus joguinhos de futebol ou de outros esportes, eventualmente faz uma ou outra aposta, se você gosta de sentir essa adrenalina, mas não permita que isso tome conta da sua vida. Tenha controle e conheça os seus limites. E você, conhece alguém que ganhou muito dinheiro recentemente com essas apostas online? Se o cara apostou no Flamengo, acho difícil, né? Ter ganhado alguma coisa. Obrigado por terem ficado comigo em mais esse bate-papo. Agora deixa eu ir lá ver meu time jogar
Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Fiquem com Deus!